Olá, a paz para todas. Eu sou a irmã Fátima Mota, eu sou da Igreja Pentecostal Cristo é o Caminho, situada aqui no Rio do Ouro, no Rio de Janeiro, Brasil, né? É, é com muita alegria que venho nesta manhã, aceitei esse convite da irmã Maria Cruz, o qual me convidou para estar trazendo a palavra para essas irmãs maravilhosas, amém? E já pedindo a Deus que nos abençoe e que toda palavra for, que sair da minha boca sejam ditas pelo Espírito Santo, amém? Amém. E, e é com muita alegria que eu venho trazer aqui para as irmãs o extraordinário, né? O título dessa live, né, da mensagem, é o extraordinário, né? E eu vim nesta manhã falar com as irmãs e para mim também, né? Que quando Deus fala através da minha boca, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, o Senhor também vai falar comigo. Eu creio que esta Hum. palavra é para nós. Amém? E me incluindo também nesta mensagem. Eu vou trazer a mensagem do Espírito Santo e ouvindo também atentamente a sua palavra, né? E crendo que Deus vai falar com você e comigo também, amém? Vamos ler aqui em João, capítulo 6, alguns versículos. Depois disso, partiu Jesus para uma outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-lhe ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-lhe pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente tomando os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Amém? A palavra do Senhor nos relata aqui que Jesus fez o extraordinário na vida daquela multidão. Aquela multiplicação dos pães naquela ocasião, né?
com os discípulos. Jesus ele fez o extraordinário acontecer diante de todo aquele povo, porque o nosso Deus, ele é assim. Ele faz um milagre na nossa vida, para que nós testemunhemos para toda essa multidão. Amém? E Jesus, pegando aquela multidão que estava ali, os seus discípulos ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados porque Jesus, quando ele trazia o seu sermão, trazia a sua palavra, sempre tinha muita gente. E o seu sermão durava muito, porque quanto mais Jesus falava, mais as pessoas queriam ouvir a sua palavra. Quando a gente começa a ler a Bíblia, não é assim, irmãs? A gente começa a ler, não dá vontade de parar. Não sei se com as irmãs é assim, comigo é assim. Sim, Quando eu começo a ler, eu me preparo logo, porque vai ser 1, 2, 3 horas lendo, porque uma mensagem chama a outra, e fica tão boa que a gente não quer parar de ler, né? Uma já a gente começa aqui a falar, né, da multiplicação, aí depois vai para os milagres, e aí depois a gente quer saber mais o que aconteceu, e assim, irmãos, era também aquela multidão, não era diferente. Eles não queriam sair de perto de Jesus, né? E aí os discípulos começaram a ficar, né, preocupados. Como que essa multidão vai ficar tanto tempo aqui sem comer e sem beber, né? E Jesus fez acontecer aquele milagre, né? Jesus falou para os seus discípulos: não se preocupem, eu não estou aqui, né? E aí os discípulos veio uma criança, né, vendo aquela situação, veio uma criança e ofereceu 5 pães e 2 peixinhos, que era o que ele tinha, né? E aí os discípulos falaram: Senhor, o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa grande multidão, né? A Bíblia nos relata que havia só de homens mais de 5.000, né? Fora as mulheres e as crianças, né? Então, nós calculamos aí muitas mil pessoas aí nessa multidão. E aí os discípulos ficaram preocupados. E Jesus ordenou a eles: trazei-me aqui, né? E quanto mais os discípulos repartia aquele pão, né, e aquele peixe, quanto mais ele repartia, mais ia se multiplicando, né? E isso, irmãs, acontece na nossa vida. As irmãs já estão entendendo a mensagem, amém? E aí, quanto mais Jesus repartia aquele pão, mais tinha pão. E aí ele mandou os discípulos: dai de comer ao povo. E aí eles começaram a distribuir, todo mundo comendo, e todo mundo comendo, e se saciando. E aí, irmãos, quando a gente está numa festa, a gente come, né? E aí, quando não aguenta mais, a gente começa a deixar ali a mesa ficar ali cheia de sobra, né? De salgadinho, de bolo, de refrigerante. Na minha mesa fica assim às vezes, né? Vem tanta coisa que não consigo comer tudo e sobra, né? Da mesma forma, Jesus fez com aquela multidão. Sendo que é diferente, quando você faz uma festa, você se programa 5.000 salgadinhos, tantos litros de refrigerante, você já prepara para aquilo ali, para aquela quantidade de pessoas. Mas ali não. É onde acontece o milagre, né? Não estava programado aquele alimento para aquele povo. E Jesus pegando aqueles 5 pãezinhos e 3 peixinhos, deu alimento para todo aquele povo. Não faltou, todo mundo se satisfez e ainda sobrou o alimento. Jesus fez o extraordinário ali naquele lugar. Jesus fez o extraordinário diante daquele povo todo, e com certeza
aquelas milhares de pessoas que estavam ali saíram contando para todo mundo. Saíram falando da obra que o Senhor fez ali naquele lugar, né? E assim, o Senhor, os milagres dele foi ficando reconhecido por todo, por toda Jerusalém, e por que não dizer por todo mundo, né? Que hoje nós fazemos parte dessa multiplicação de pão. Nós fazemos parte da divulgação daquele milagre. Nós não vimos, mas nós cremos. Para aquele povo foi um extraordinário, mas foi um milagre. Para Jesus foi extraordinário. Por quê? Para Jesus, ele sabia que ele poderia fazer. É tanto que ele sabia, né? A palavra de Deus nos fala aqui, que Jesus sabia o que ia acontecer, mas os discípulos não sabiam e se preocuparam, né? E desde o momento que Jesus sabia o poder que ele tinha, que aquele povo ia ser saciado, né? Ele mostrou para aquela multidão o que ele pode fazer na nossa vida. Amém? Então, irmãs, eu quero trazer para nós por que nos preocuparmos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, tendo em visto um Deus que já conhece a sua, a minha e a sua necessidade. Ele já sabe como resolver o meu e o seu problema. Ele já sabe o que nós precisamos e nós ficamos preocupados como aquele discípulo. Mas que nós possamos hoje deixar na mão do Senhor para que Ele venha resolver os nossos problemas. Que a nossa fé possa ser tamanha que nós possamos receber de Deus as suas bênçãos. Que o extraordinário de Deus possa acontecer na nossa vida. Amém? E para que isso aconteça, nós devemos fazer provas do Senhor, né? Prova da nossa fé. O Senhor nos prova constantemente, dia a dia. Todos os dias o Senhor nos prova a nossa fé. Se a nossa fé está grande, se a nossa fé está pequena. Ai, irmã Fátima, fé tem tamanho? Tem tamanho. Porque senão ele não deixava escrito: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquele monte: saia daqui e vai para lá. Então, nossa fé tem tamanho. Amém? Que a nossa fé possa ser tão grande quanto o nosso Deus. Que a nossa fé possa ser tão grande que não viemos a duvidar o que o Senhor possa fazer por nós. Amém? Eu tenho problema, Amém. você tem problema, mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que nada é impossível para você. Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o nosso Deus sabe. E ele já sabe como resolver aquilo. Ele já sabe o que é preciso para nos dar, para que possamos viver o milagre, o extraordinário de Deus. Amém? Ele sabe do que precisamos. Então, cabe a nós descansarmos no Senhor. Cabe a nós estarmos firmes na fé no Senhor e cremos que o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Ele pode tudo, irmãos. Ele pode tudo. Amém? Olha só quantos exemplos extraordinários nós temos na palavra de Deus, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela foi com fé. Ela foi com fé há mais de 20 anos que ela sofria com aquela doença. Às vezes a gente pega uma gripe, fica uma semana, 15 dias, já ficamos, né, nervosas, preocupadas. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer nada, que gripe derruba, né?
E nós ficamos preocupadas com aquilo. Agora, você imagina essa mulher sangrando há mais de 20 anos, né? E ela tinha dinheiro, ela era rica, porque a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha, né, para se curar e não curar. Mas ela ouviu que Jesus ia passar. Ela ouviu que Jesus ia passar ali, perto de onde ela estava. E ela falou: Jesus vai me curar. Eu creio, todo mundo está falando que ele cura. Eu não vou ser diferente. A minha fé, a minha fé está no Senhor e ele vai me curar. Eu vou lá tocar nele. E aquela mulher foi lá naquela multidão. Irmãos, isso faz me lembrar também que todas as vezes que nós pedimos ao Senhor uma bênção, que nós estamos buscando a Deus um milagre, tem uma multidão que quer nos impedir. Tem uma multidão, no meio daquela multidão, tem sempre um que quer esmorecer a sua fé, que quer fazer você duvidar do poder do seu Deus. No meio da multidão tem sempre aquela voz contrária, tem sempre aquela voz que quer te desanimar de buscar a Deus, de buscar ao Senhor a fé, de buscar a Deus o milagre, a solução, porque eu e você sabemos que Ele pode. Mas Amém. tem sempre um que fala: olha, você não vai conseguir. Está difícil essa vaga no hospital. Ó, está difícil isso, está difícil aquilo. Mas aquela mulher não se importou com a dificuldade. Ela não se importou com o que alguém viesse falar, com o que os outros iam pensar dela. Ela se meteu ali naquela multidão e foi em busca do que ela queria. Ela foi com fé atrás do milagre que ela precisava, aleluia. E ela viu ali o Senhor. E por causa daquela multidão, ela não conseguia parar, abraçar, que talvez fosse o desejo dela, ficar em frente a ele e falar: Jesus me cura. Mas ela não conseguia, era muita gente, né? Era muita gente ali naquele meio. Irmãos, irmãs, aonde Jesus está, há sempre uma multidão, né? Interessados, né? Outros curiosos, né? Mas tem sempre aquela multidão atrás de Jesus. E essa multidão estava atrapalhando com aquela mulher. Mas isso aí não impediu dela buscar. Às vezes, tantas coisas tentam nos impedir de chegar até Jesus, mas que nós possamos ter a fé daquela mulher. Nada vai me impedir. Eu vou chegar até Jesus. Eu vou tocar em Jesus. E aí ela foi lá naquele meio, pelos olhos da fé, eu fico imaginando aquela mulher, talvez até correndo o risco, né, de ser pisoteada, porque era uma multidão. E como ela tocou na orla do vestido de Jesus? Ela não estava em cima, ela estava por baixo, né? E aí, irmãs, ela foi ali e tocou em Jesus. E o extraordinário aconteceu na vida daquela mulher. Aleluia. Ela não desanimou, ela foi com toda a coragem. E aconteceu na sua vida o extraordinário. Ela recebeu a cura que em 20 anos, há mais de 20 anos ela buscava, que há mais de 20 anos ela sofria com aquilo. E no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Foi o toque? Foi o toque, mas foi a fé. Foi a fé dela que curou. Jesus até declarou no meio da multidão: quem me tocou? Né? Quem me tocou? De mim saiu virtude. E quando aquela mulher falou: foi eu, Senhor, e ele falou: eu nunca vi tanta fé quanto a sua. Amém? Então, irmãs, que nós possamos ter a fé dessa mulher. Não deixar que nada nos impeça. Se você está em busca de um trabalho, não deixa ninguém te desanimar. Se você está em busca de um tratamento, porque tem coisas
que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para os médicos fazer, né? Ele tinha um discípulo médico, Lucas. Lucas era médico. Se não fosse para a gente se recorrer a médicos, ele não tinha chamado o seu discípulo Lucas, né? Então, se você está procurando esse tratamento, vai na fé. Vai na fé, porque Jesus vai abrir as portas. Amém. Aquela porta, aquela vaga vai sair para você. Amém? Deus vai usar o médico para fazer a cirurgia que você precisa, para dar o tratamento até mesmo de uma simples gripe, que às vezes a gente não consegue curar, tem que ser o médico. Eu fiquei mais de um mês, né? As irmãs sabem que eu fiquei mais de um mês aqui, ruim da minha voz, porque eu peguei uma pneumonia e eu é, comecei tratando com os meus conhecimentos, mas nada resolvia, eu vou ter que buscar um médico, vou ter que ir no doutor Lucas, né? E aí eu fui e, graças a Deus, recebi as medicações certas e, graças a Deus, hoje estou 98% curada, né? Só falta 2% e estarei brevemente totalmente 100% curada, Amém. porque o Senhor me deu o conhecimento, me deu a oportunidade de estar no hospital e eu pedi, Senhor, orienta o médico, Senhor, guia as mãos do médico, Pai, dê a sabedoria a ele para descobrir o meu problema. E graças a Deus, hoje estou em tratamento, estou quase boa, né? 98% é boa, né? Curada em nome de Jesus. Deus faz o extraordinário na nossa vida. Deus faz quando a gente coloca a nossa fé em ação, quando a gente coloca a nossa fé em Deus, Ele faz o milagre que a gente precisa, que a gente necessita. Amém? E Deus tem feito tantos milagres na nossa vida, que um dia, uma hora é pouco para a gente contar, né? O que Deus pode fazer na nossa vida, né? Então, o nosso Deus, né? Ele opera a maravilha do tamanho da nossa fé. Gente. Se você não tem fé, a Bíblia fala que quando a gente não tem fé, a gente busca Deus, porque a fé ela é um dom de Deus, né? Ele vai te dar fé, ele vai aumentar a sua fé. E como que você consegue aumentar a sua fé? É ouvindo. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós ficarmos em casa, se nós ficarmos paralisadas, a nossa fé vai continuar pequena. Mas se nós caminharmos, se nós agirmos, se nós testemunharmos, se nós ouvir o testemunho, a nossa fé vai ser acrescentada, Amém. porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Deus vela a sua palavra para cumprir. E quando ele fala que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é isso que ele fala, que a gente temos que ouvir a sua voz, ouvir hinos de louvores, de edificação, palavras, testemunhos. Testemunhos é a melhor fórmula que aumenta a nossa fé. Amém? Deus ele nos dá esse exemplo de testemunho. Quando ele curava, né? Quando ele curou aquele paralítico, né? Ele falou: pega a tua cama e vai, né? Vai. E aí aquele paralítico foi e falou das maravilhas que o Senhor fez na vida dele, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu e falou quem tinha curado ela. E assim, irmãos, tem tantos exemplos, né, na vida da gente de cura, né? Tantas coisas que Deus fez. O leproso, né? Quando ele curou aquele leproso saiu glorificando a Deus, né? E a fé daquele povo foi aumentada. Cada um que ouvia o seu milagre,
cada um que ouvia o milagre que Deus fazia, o extraordinário que Deus fazia na vida daquelas pessoas, a fé daquele povo ia aumentando, a fé daquela multidão ia aumentando. Aquela multidão que andava atrás de Jesus ia aumentando, né, irmãs? Cada vez que um saía para falar o que Deus tinha feito, que Jesus tinha feito, aumentava a multidão atrás dele. E não é diferente no nosso meio hoje em dia, não é diferente. Se Deus faz algo na minha vida e eu chego na igreja e testifico e conto o que ele fez na minha vida, a fé daqueles irmãos que estão ali, daqueles membros, daqueles amigos convidados que estão ali, vai ser edificada, vai aumentar. Amém. E Deus fez aquilo ali na vida da Fátima. Ah, ele vai fazer na minha. E aí já vai sair dali falando para as pessoas, ó, Jesus está fazendo um milagre ali naquela igreja. E aí, irmãos, vai aumentando a multidão seguindo a Jesus. Amém? É assim que a igreja de Jesus cresceu, não só em Jerusalém, ela se expandiu para todo mundo. A prova somos nós aqui, esse grupo, essa célula, que tem pessoas de todo lugar do mundo. Sabe o que foi isso? Os testemunhos do extraordinário que Deus fez na vida daquelas pessoas lá naquela época. E nós até hoje estamos aqui, tendo como exemplo para a edificação da nossa fé. Amém? Portanto, irmãs, que nós possamos ter a nossa fé aumentada, a nossa fé firmada em Deus. Cremos que o nosso Deus tudo pode. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Aquele que nos Amém. fortalece é Jesus, o Amém. Todo-Poderoso. E contra ele não há impedimento. O inimigo até tenta, ele é tão abusado, ele tentou Jesus, né? Eu falo que ele é abusado demais, né? Ele tentou Jesus. E o que ele não pode fazer, né? Para a gente também. Se ele tentou Jesus, se ele fez tantas coisas para atrapalhar o ministério de Cristo, quanto mais o nosso, irmão. Jesus, ele venceu e nós também venceremos pela sua palavra, Amém. pela Amém. fé que nós temos no Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Ele nada pode fazer para nós, o inimigo nada pode fazer contra nós, se nós estivermos debaixo das mãos onipotentes do Senhor. O que Amém. significa as mãos onipotentes? Na obediência, na consagração, na oração, na vigilância. Amém? Nos testemunhos, irmãos. Contem para todo mundo o que Deus tem feito na sua vida. E se ele ainda não fez, se prepare, porque ele vai fazer, amém? E você vai ter testemunhos para contar. Eu gostaria de contar um outro testemunho aqui, irmãos, que Deus fez na minha vida também. Deus tem feito extraordinário, extraordinariamente bênção na minha vida. Deus tem operado, amém? A minha filha, quando a minha filha era criança, bebezinho, ela estava chorando muito, já era madrugada, e eu não sabia o que fazer. Senhor, o que está acontecendo com a minha filha? Ela não parava de chorar, ela gritava horrivelmente, e eu não sabia o que fazer. E aí, a gente não sabe o que fazer, entre aspas, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? O nosso socorro bem presente na hora da angústia. E naquela hora eu estava angustiada, sem saber o que fazer. Senhor, me socorre. E aí o Espírito Santo,
me tocou. Pega a tua filha, coloca na beira da tua cama, dobra os teus joelhos e impõe as tuas mãos sobre ela e ora. E aí, irmãos, eu fiz isso. Tirei ela do bercinho, coloquei ali na beira da minha cama e dobrei os meus joelhos e coloquei as mãos sobre a barriga dela. É o meio Glória do a Deus, corpo. aleluia. O que estava acontecendo? Eu coloquei no meio do corpo, aonde, né, Deus ia operar ali, o corpo dela Ai, todo. E aí eu coloquei a mão sobre a barriga dela e eu orei. Senhor, cura minha filha. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Mas eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, a cura para minha filha nesse momento, Senhor. Eu não mereço, mas a tua graça me basta. Irmãs, nesse momento, eu senti sobre minhas mãos, aleluia, o extraordinário de Deus na minha vida. Eu senti sobre minhas mãos como se tivesse uma outra mão por cima da minha, irmãos, mas tão suave, tão macia que eu não consigo explicar a suavidade daquela mão, a maciez. Eu creio que era a mão, né? Eu senti algo muito macio sobre a minha mão, muito leve, muito lindo, muito maravilhoso sobre a minha mão. Irmãos, naquele momento que eu senti aquele toque, a minha filha parou de chorar. A minha filha parou de gritar na mesma hora. O Senhor curou ela no mesmo instante. E aleluia, todo o mal que estava ali no corpo dela saiu para a honra e glória do Senhor. Quando eu vi, quando ela parou de chorar, eu falei, Senhor, glória a Deus, falei, o Senhor me usou em mistério, eu falei ali, glorificando, agradecendo ao nome do Senhor, porque no momento que ela parou de chorar, eu acreditei que o milagre aconteceu. Amém? Porque eu senti o toque das mãos do anjo do Senhor. Eu tenho certeza, irmãs, que foi o toque do anjo do Senhor, porque a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? E eu creio que o Senhor operou um milagre ali, operou o extraordinário na vida da minha filha. E quando eu o levantei, que acabei de orar, agradecendo a Deus pelo milagre, eu sabia que já tinha acontecido o milagre, e eu agradeci ao Senhor. Quando eu olhei assim, irmãos, a fraldinha dela estava cheia, cheia. Todo o mal que estava acontecendo ali com ela, que estava dentro dela, saiu. O Senhor repreendeu, colocou para fora tudo que estava atrapalhando a saúde da minha filha, a noite de paz que ela teria que ter, nós teríamos que ter. E o Senhor curou ela. O Senhor operou maravilhas na vida dela através da minha oração, através da minha fé que eu tive no meu Deus, através, aleluia, da sua misericórdia e da sua graça, que é infinita para com os seus servos, para todos aqueles que o buscam. O Senhor nos fala que ele é galardoador de todos os que o buscam. Amém? E se buscares de todo o coração, o acharás. E nós, irmãos, nós temos que crer, nós temos que ter fé no nosso Deus, porque ele é o Deus do impossível. Não é impossível para Deus. Às vezes nós somos falhos, fracos, a nossa fé quer esmorecer, mas o Senhor está do nosso lado. Lembra que tem um anjo do seu lado. Lembra nas promessas do Senhor. E Ele é fiel para cumprir todas. Não importa quanto tempo vai passar, mas Ele vai cumprir a promessa de Deus na sua e na minha vida. Amém? Que nós possamos crer, ter fé no Senhor, que Deus possa continuar fazendo maravilhas, operando milagres no meio de nós e que nós possamos
falar para os quatro cantos da terra que o nosso Deus vive, que o nosso Deus é poderoso e que ele continua fazendo maravilhas para edificar a nossa fé, para edificação da nossa fé, aleluia, que nós possamos ganhar os nossos filhos para Jesus, que nós possamos ganhar a nossa família para Jesus através dos nossos testemunhos, porque a palavra de Deus, ela nada mais é do que a boca de Deus falando e nos dando exemplos, exemplos tão grandes, né? O livro de Mateus até João, são tantos milagres, a Bíblia toda é feita de milagres. Por que, que Deus deixou escritos para nós? Para edificar a nossa fé, para que nós possamos ter fé no nosso Deus, aleluia, cada dia mais e mais, e crer que Ele vai operar maravilha na minha e na sua vida, hoje e sempre. Amém, irmãos? Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele vai continuar derramando sobre nós a sua graça. Não duvide do nosso Deus. Não duvide, irmãs. Não duvides, porque Ele é Deus poderoso. E para falar a verdade, o Senhor não quer que nós duvidamos. Amém? A fé, ela é uma prova daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. A gente não pode duvidar. Amém? Mas pela nossa fraqueza, às vezes a gente até, né, dá uma balançadinha, mas rapidamente o Espírito Santo que habita em nós nos fortalece, nos alegra e nos renova e nos fortalece a nossa fé. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar falando durante todo esse dia, durante toda a nossa vida, que o Espírito Santo venha continuar operando maravilha e que nós possamos continuar falando, declarando, anunciando as obras e as maravilhas que o Senhor tem feito através da sua e da minha vida. Nós vamos ganhar nossos familiares para Jesus, pelos testemunhos que nós temos dado, nós vamos ganhar os nossos amigos, os nossos vizinhos, a quem nos ouve na igreja, a quem não nos conhece. Às vezes, até a gente, andando na rua, a gente dá um exemplo. Irmãs, olha só, irmãs, é o dia todo, dia extraordinário, se a gente ficar aqui. Pelo nosso testemunho, a gente ganha almas para Jesus. Eu ganhei uma jovem para Jesus através da minha caminhada, da minha casa até a igreja. Ela ficava me observando, eu não sabia. Ela ficava me observando, eu, a minha irmã, né? A gente indo para a igreja, né? E ela ficava observando, eu não sabia que eu estava sendo observada, mas a Bíblia nos diz, né, que nós somos, né, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Aí faz ver que realmente é verdade, né? E aí, mas essa jovem ficava olhando, eu e minha irmã indo para a igreja, do caminho da igreja, de casa até a igreja. E aquela jovem, quando ela se converteu, porque ela se converteu, irmã, amém? Quando ela se converteu, ela deu testemunho e ela falou: eu ficava vendo a Fátima e a Zezé indo para a igreja, e eu falava: um dia eu vou me vestir igual a elas. Olha só, mas olha só, a nossa vida serve de exemplo. A gente ganha almas até com a nossa aparência. Às vezes a gente nem precisa falar, mas com os nossos exemplos nós ganhamos. Nós ganhamos almas para Jesus. E essa jovem aceitou Jesus e até hoje, irmãs, ela tem exemplos lindos, ela tem testemunhos lindos. E no dia que ela deu o testemunho dela na igreja, ela falou:
Eu ficava olhando a Fátima e a Zezé indo para a igreja e eu falava, um dia eu vou me vestir igual a elas. Ela achava lindo, né? As nossas vestimentas. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós ganhamos ela para Jesus. Nós não sabíamos, eu fui saber depois que ela deu o testemunho, né? Mas Deus, ele faz maravilha no meio de nós. Pedro, quando passava na rua, a sombra dele curava. Olha só, irmãs, que maravilha, que milagre. Já pensou você e eu com esse poder? Já pensou, irmã? Nós podemos, a palavra do Senhor nos diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor também nos fala que nós faríamos obras maiores do que eles, os discípulos, né? Então, se nós cremos no Senhor, a sombra de Pedro, ela passava, ela curava. Irmãs, que nós possamos ter essa fé no Senhor, essa unção, a obediência na palavra de Deus, a obediência no Senhor, para que Ele possa operar, que Ele possa continuar operando maravilhas, milagres, prodígios e que nós possamos viver os extraordinários de Deus na nossa vida. Amém? E essa palavra que o Espírito Santo me deu para falar para vocês, amém? Para nós, que essas palavras, que essa mensagem possa edificar o coração, a fé de vocês. Amém? Que Deus possa continuar abençoando essa congregação em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, mas pode desligar.